Olá, leitores da revista Entre Linhas, meu nome é Kaique Rosado e hoje estreamos a nossa primeira entrevista sobre literatura e cinema. Hoje falaremos com o escritor, crítico de cinema e professor da UniFTC, Leonardo Campos, para falar sobre a importância do cinema e da literatura no contexto social e acadêmico. Acompanhe a entrevista a seguir e não esqueça de acompanhar essa e outras entrevistas nos nossos canais de notícia. Por meio da literatura e do cinema, nós podemos sim ter uma série de reflexões sobre questões do cotidiano. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Alguns contos de Clarice Lispector, eles refletem questões das décadas em que ela escreveu. Os contos de Conceição Evaristo hoje refletem questões sobre o racismo estrutural. Então, além de ser diletante, ou seja, aquela leitura que você lê por prazer, você pode ler também para empreender reflexões. Com o conto com a crônica O Último Engarrafamento, de Luiz Fernando Veríssimo, lá na década de 80, ele trouxe reflexões, por exemplo, sobre mobilidade urbana e trânsito. O mesmo com o cinema, a literatura também é a mesma coisa. Então, narrativas que permitem discussões do seu contexto histórico, ou de questões que já passaram, ou de tendências que estão se desenvolvendo. Bom, eu não diria que a literatura e o cinema eles têm essa possibilidade de moldar a sociedade, mas pode sim refletir, são ferramentas, as artes, de excelentes reflexões sobre questões sociais. E eu não estou falando apenas do cinema documental ou da literatura extremamente próxima ao realismo, mas das narrativas ficcionais, inclusive da ficção científica, ou de narrativas que tenham elementos fantasiosos, por exemplo, alegóricos, e que por meio desse discurso, por meio dessa tessitura textual ou visual, a gente tem a possibilidade de refletir questões do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, refletir sobre tendências também. Então, a literatura e o cinema, não diria que eles moldam, mas eles ajudam sim na reflexão sobre a nossa sociedade. Numa sociedade onde as pessoas gerenciam muito mal o seu tempo, estão repletas aí de distratores, de elementos de dispersão, é realmente um privilégio hoje você ter tempo e possibilidade de se organizar para consumir literatura e cinema, não apenas como entretenimento, mas como uma estratégia também de ampliar o seu repertório cultural, exercer a sua cidadania, se tornando uma pessoa mais crítica, mais reflexiva, que consegue discutir os diversos temas que a literatura e o cinema apresentam em reuniões, em ambientes profissionais e em ambientes também de pessoais, entre amigos, familiares. Um filme que ajuda muito a gente pensar essa questão é um filme do cineasta Woody Allen, A Rosa Púrpura do Cairo. Ele se passa em 1929, durante a Grande Depressão Econômica nos Estados Unidos, que, tal como as coisas que acontecem hoje, ainda em 2024, influenciou a economia do mundo inteiro. Então, a gente tem uma personagem, a protagonista, que ela vai aos cinemas, ela trabalha como garçonete, e todos os dias ela vai ao cinema assistir filmes como uma forma de sair daquela realidade e entrar nessa magia do cinema. E aí dentro disso, já ele coloca elementos fantasiosos, como os personagens saindo do filme e vindo para a vida real e causando diversas mudanças, diversas reflexões. Então, o cinema e a literatura também funcionam como essa forma de escape, mas também são instrumentos, são ferramentas poderosas de ampliação do repertório cultural. É importante consumir literatura e consumir cinema no meio acadêmico, não só para melhorar o repertório cultural, para fazer uma prova do ENAD, por exemplo, para avaliar os nossos cursos, ou para fazer um trabalho específico de um professor. Cinema e literatura são meios de aprendizagem concreta. Então, além de aprender sobre determinados conteúdos, por meio do consumo constante de literatura e cinema, você pode ampliar o seu repertório cultural, ampliar o seu senso crítico, a sua cognição. Então, isso permite ampliar a sua visão de mundo e permitir que você exerça a cidadania, se tornando uma pessoa mais crítica, uma pessoa mais reflexiva.